A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da Escola Dominical, o quarto trimestre de 2021. Que bom ter você por aqui. Eu sou o diácono Denis Pereira e semanalmente estou aqui no YouTube com o auxílio, a capacitação para os professores das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal. Se inscreva aí por gentileza. Isso, muito obrigado. Ative também o sino de notificações. Comente os vídeos. Gente, você não tem ideia como é importante você comentar os nossos vídeos. Comenta, é importante para você? Está te ajudando? Fale pra gente, como a irmã Sayonara Lima, Luciana Ramos esteve comentando aqui os nossos vídeos, Bíblia de Fato, o canal Bíblia de Fato comentou os nossos vídeos, está sempre comentando, Luciane Cruz, Heraldo Barros, Patrícia Ramos, Patrícia Melo, Elisângela Barros, enfim, comenta, irmão, comenta. São milhares de vídeos todos os dias que são postados no YouTube. E o YouTube vai dar prioridade para divulgar os vídeos que tem mais interatividade. Então, comente os nossos vídeos e vamos então para esta lição maravilhosa, lição de jovens. Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Falaremos neste trimestre sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Por isso eu convido você, pegue a sua revista e vamos juntos estudar a palavra de Deus. O título da nossa primeira lição é A Doutrina das Últimas Coisas. É sobre isso que nós vamos falar nessa primeira lição. Deixa eu combinar algo com você. Você já tem a revista? Se não tem fisicamente, como eu não tenho, está aqui no meu laptop aqui em PDF. Inclusive a de jovens tem para você comprar no site da CPAD, a de jovens e a de adultos. Você vai encontrar a partir de agora aqui, quando você falar assim, peraí, eu preciso ir lá no canal do irmão Denis Pereira para ver o que tem na Escola Dominical. O que você vai encontrar? Algo que não está na revista, algo que não está comentado por ninguém, que está comentado por mim. É isso que você vai encontrar. Eu vou ser mais direto aqui. Lembrando que estamos no Spotify, isso mesmo, estamos no Spotify, Denis Pereira Oficial. Você vai poder baixar esse áudio aqui da aula para o seu smartphone, para o seu tablet, enfim, ou ouvir no Bluetooth do seu carro, ou dentro do avião, no trem, no busão, sentado numa praça, enfim. O áudio está liberado no Spotify. Eu vou colocar os links tudo aqui embaixo. Ainda falando de link, rapidamente, 2 links, um do meu WhatsApp. Eu tenho 6 grupos de professores no WhatsApp. A gente conversa semanalmente. Não conversa muito, mas a gente tenta sobreviver. Os irmãos ficam meio calados, mas a gente está sempre ali. E o outro link é para você baixar este conteúdo que eu preparei em PDF e outros conteúdos, slides, comentários, enfim. Fique atento, dá uma olhadinha aí na descrição. Texto do dia está em 2 Pedro 3:10. O texto do dia está em 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A verdade prática da nossa lição diz: estudar a respeito do fim de todas as coisas, a luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, que é Jesus Cristo. É Ele e só Ele que tem o controle da história. Os objetivos aqui da nossa aula é apresentar a doutrina das últimas coisas dentro de uma perspectiva bíblica. Mostrar por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas e compreender que nós devemos viver segundo a esperança cristã. Esses são os objetivos da sua aula e é sobre esses aspectos que você deve preparar a sua aula. Muito bem, pegue aí a sua revista
e comece a fazer anotações, bloquinho de notas, pegue aí um papel, uma caneta e comece a fazer anotações. Vamos lá? Introdução. Eu estou olhando aqui para saber onde é que eu estou, para depois eu conseguir pontuar aqui a nossa lição. Introdução. Introdução. A mensagem das últimas coisas tem efeitos diferentes de acordo com quem a recebe. Tudo isso que eu estou comentando aqui é baseado no que está escrito já na revista, mas a gente combinou, ok? Então vamos lá. Introdução, você leu a introdução, O que o irmão Denis tem a dizer sobre a introdução? Tá entendendo como vai funcionar? Então vamos lá. A mensagem das últimas coisas tem efeitos diferentes sobre quem a recebe. Esperança e alívio para os salvos, desespero e medo para os não salvos. Então, depende de quem recebe. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Só o início aqui, mas você viu que a referência está aí para você ler 4, do 13 ao 17. Ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, ou aos que já estão mortos no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Entende? Então Paulo está mostrando aqui que para nós não é sinal de desespero, arrebatamento, pelo contrário, é sinal de alegria. Tópico 1.1. Aqui algo que me chamou a atenção é quando o comentarista coloca aqui na revista a questão das doutrinas. Então, o que é escatologia? É o derivado de scatos, últimas coisas. E a palavra logia, discurso racional, não é? Então, a escatologia é um estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Doutrina, conjunto de princípios fundamentados na palavra de Deus e que formam a base da nossa fé. Para não sermos guiados por modismos religiosos, precisamos ter a palavra de Deus como prioridade de meditação e prática da nossa vida. Por quê? Efésios 4,14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. É por isso que Paulo vai escrever para Timóteo dizendo: preserve a sã doutrina. Por quê? Se ele diz de uma sã doutrina, existe uma doutrina doentia, existe uma doutrina contaminada. Tópico 1.2. Olha aí. Precisamos deixar claro que para compreender a palavra de Deus, principalmente em assuntos tão complexos, é essencial o auxílio, o suporte do Espírito Santo. As pessoas hoje em dia estão cheias de questionamentos e elas querem compreender com uma mentalidade humana, uma mentalidade carnal. Não funciona assim. Paulo escreve em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem e se entendem espiritualmente. Por isso que nós temos o discernimento. Por quê? Porque temos o Espírito de Cristo. Então é necessário para a compreensão das coisas espirituais, do auxílio, do suporte, da presença do Espírito Santo, porque é Ele quem nos guia a toda a verdade. Quem abre mão do suporte do Espírito Santo nunca compreenderá nada, principalmente assuntos tão profundos. Tópico 1.3. Aqui não se trata de adivinhação. Deus fala a respeito do futuro. Ele chamou Abraão e disse: olha, tu serás pai de multidões. Do que é que Deus está falando aqui, gente? É do futuro. Abraão não tinha nenhum filho, que dirá multidão de filhos. Pai de multidões. Deus está falando do futuro. Agora, a doutrina das últimas coisas não se trata de adivinhação ou previsão do futuro. Não é um cartomancismo evangélico, não.
Pelo contrário, são promessas. É a esperança da igreja. O reino de Deus aponta desde o início para um futuro brilhante nos céus para a sua igreja. Por isso Paulo escreve 1 Coríntios 15 e 19, e ele diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. A esperança da igreja não acaba aqui, não acaba agora, não acaba na terra. A esperança da igreja está no futuro, na presença de Deus, na glória eterna. Tópico 2. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? E ele vai apresentar aqui 3 motivos extraordinários. Primeiro, para termos uma vida santa. Depois, para estarmos sempre alertas. E depois, para termos esperança e sabermos combater as heresias. Anote aí, tópico 2.1, anote aí. Como a noiva se prepara cada vez mais com a proximidade do casamento, assim o crente se prepara cada dia mais com a certeza da brevidade, da proximidade da volta de Cristo. Estudar sobre este assunto aumenta a expectativa do crente pelo arrebatamento. Por isso que não dá para entender quando a gente, em alguns lugares, a gente prega sobre este assunto e alguém chega para a gente e fala assim: eu nunca tinha ouvido isso. Ah, faz tempo que ninguém fala sobre arrebatamento. Está pregando sobre o que, Jesus? Está pregando sobre o que, gente? Tem que pregar sobre o arrebatamento. Anote aí, tópico 2. Nós precisamos estar alertas. A ideia de Deus não é assustar ninguém, não é amedrontar ninguém, mas deixar claro, deixar um aviso que se não se renderem a Cristo, se não reconhecerem Jesus como Senhor de suas vidas, um futuro terrível espera os incrédulos. A gente lê muito João 3,16, mas é preciso ler 3, 16, 17 e 18. O 18 vai deixar claro que aqueles que não creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo, já estão condenados. Eu digo que as pessoas não irão para o inferno por causa do pecado. Não, o pecado não é a razão pela qual as pessoas irão para o inferno, ele é o efeito. E qual é a razão? Não crer em Cristo. Por quê? Porque todos que crerem em Cristo, se renderem de verdade, nascerem de novo, terão suas vidas transformadas e não viverão mais, mesmo o pecado habitando ainda nelas, habitando em nós, mas não vivemos mais no domínio do pecado. Romanos 6, do 11 ao 14, 1 João 3. Mas é preciso crer. Então o segredo é crer. Esse é o principal. Crer em Cristo. Porque é esse crer, que é esse se render a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que abre as portas para a transformação, que abre as portas para a santificação. Do contrário, é impossível o homem vencer o pecado. Então, a razão pela qual o homem já está condenado é não crer em Cristo, é recusar-se a crer em Cristo. Então, um alarme não é para assustar, mas avisar para que todos estejam preparados. Quando aconteceu aquele tsunami há muito tempo atrás, lá na Indonésia, lá na Ásia, um dos grandes fatores que acabaram provocando a morte de milhares de pessoas é que não havia alarmes. As pessoas não foram avisadas que tinha um perigo. E Deus não fará isso com o ser humano. Ah, Deus é maravilhoso demais. Por isso que a igreja precisa pregar sobre o arrebatamento. Porque a igreja, quando prega sobre o arrebatamento, ela é como uma sirene, dando um alarme para que o mundo se prepare. Porque os sinais estão aí acontecendo. Muitos se preparam ao ouvir o alarme e sobrevivem. Outros ignoram e perdem suas vidas. Neste caso, suas almas. Tópico 2.3, anote aí. Nós estamos falando aqui sobre a doutrina das últimas coisas. Para que estudar? Para termos esperança e sabermos combater as heresias, que a cada dia elas
aumentam. Agora, preste atenção. Mais importante que discussões intermináveis é termos a certeza da volta de Cristo e permanecermos fiéis até a sua vinda, seja ela antes, durante ou após a grande tribulação. Fato é que existem argumentos sólidos sobre o pré-tribulacionismo que nós adotamos na nossa teologia, nos nossos valores, no nosso credo. Mas também quem defende o mid-tribulacionismo, tem um monte de coisa aí, o pós-tribulacionismo, também tem argumentos. Então, irmão, ao invés de a gente ficar discutindo e brigando, arminiano com calvinista, estejamos prontos. Essa deve ser a nossa grande preocupação. Estamos prontos? Se Jesus voltar antes da grande tribulação, eu estou pronto? E se ele voltar no meio, eu estou pronto? E se ele voltar só depois, eu estou pronto? Há em mim convicção de fé suficiente para eu permanecer fiel até a morte ou até o arrebatamento, independente de qual cenário. Esta deve ser a nossa maior preocupação. Tópico 3. Nós estamos aqui vivendo a esperança cristã. Tópico 3.1. O retorno iminente do noivo. Irmão, Jesus está voltando. Está voltando. A gente brinca, já saiu de lá. Ele já está a caminho. O relógio, para bater meia-noite, só falta o ponteirinho fazer assim, porque já está ali. Agora, o estilo de vida que levamos, anote aí, o estilo de vida que levamos demonstra nossa esperança ou nosso desprezo pela volta de Cristo. Olha o que diz 1 João 3:3. E todos os que nele têm esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, a busca por uma vida de santificação ou desprezo por tudo isso demonstra como está a nossa expectativa pela volta de Cristo. Para quem tem esta esperança, viver em santidade não é um problema, um peso, mas um privilégio, uma bênção. Nenhuma noiva, ela fica triste com a proximidade do casamento. Não, ela se alegra cada vez mais. Esse deve ser o comportamento da igreja. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. A certeza da volta de Cristo nos leva a buscar forças para não desistir, pois cada aflição está mostrando que Jesus está cada vez mais perto de voltar para nos buscar. Por isso que o sucesso do crente não está na terra. O sucesso do crente está nos céus. Colossenses 3:3. Pensai nas coisas que são de cima, onde a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O crente olha para os céus. A nossa conclusão, a gente vai falar aqui da bem-aventurada esperança do crente. É mais do que bem-aventurada, ou seja, é uma alegria termos esta esperança. E aí nós concluímos aqui, estamos de passagem nesta terra. Em meio a tantas crises e aflições, nossa esperança precisa estar no lugar certo. Ou melhor, mais que isso, na pessoa certa, em Jesus. Afinal de contas, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. Por isso Paulo escreve Romanos 8:18. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Amém, meus irmãos? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e nós falaremos muito sobre este assunto ao longo do trimestre. Fiquem com Deus
e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe!